O profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 13, usa o exemplo de uma mãe para demonstrar o amor e o cuidado de Deus. Diz assim o versículo: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, em Jerusalém vocês serão consolados. As mães são belas dádivas que Deus mostra nas nossas vidas. Elas têm a responsabilidade de criar, ensinar, instruir e proteger os filhos. Não é uma tarefa nada fácil e por isso devem ser amadas, respeitadas, honradas e devem ganhar presente no Dia das Mães. A Bíblia nos revela 10 mandamentos. E dentre desses 10 mandamentos, honrar pai e mãe é o primeiro dos mandamentos que traz uma promessa, que traz uma contrapartida. Isso significa que Deus se alegra e leva muito em consideração o comportamento que o filho tem em relação aos seus pais. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica, dessa vez especial de Dia das Mães. E por isso hoje eu vou conversar com duas amigas muito especiais. Vamos lá? Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, você tem uma conversa. Eu tenho trazido pessoas que são amigas, são membros aqui da igreja, em que Deus tem realizado uma grande obra nas suas vidas. Por isso, eu trago o testemunho delas, focado em um determinado tema, para que você possa ver que o mesmo Deus que agiu na vida de tantas pessoas durante o período em que a Bíblia estava sendo escrita, é o mesmo Deus que hoje continua vivo e atuante. Por isso, se você tem qualquer sugestão de algum tema, tem qualquer sugestão de alguma pessoa da qual você queira ouvir o testemunho, coloca aqui nos comentários. E assim que possível, a gente vai atendendo. Eu também queria te convidar a entrar em contato comigo através do e-mail alunoibbr@gmail.com. Lá você vai ter acesso a todas as turmas que nós temos de ensino, algumas já estão em caminho, outras ainda têm a possibilidade de você entrar. Então, entre ali em contato para você conhecer ainda mais das Escrituras e de Deus. A Bíblia possui várias mulheres que não podiam ser mães, mas sempre que elas clamaram a Deus, Deus concedeu a ela filhos que foram grandes homens. A grandeza de uma mãe se dá pela sua abnegação, pela sua entrega na criação dos seus filhos. Quanto mais ela se entrega, mais grandiosa essa mãe é. Para falar um pouco sobre mães, nessa Quinta Teológica especial, eu não vou ter uma pessoa, mas eu vou ter duas grandes amigas. A primeira vocês já conhecem, que é a pastora Fabiola. Olá. Olá, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Pastora Fabiola, como vocês sabem, é pastora batista, formada em teologia, e minha amiga de ministério. E a outra é a minha antiga chefe. É a Cidinha. Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, pastor. A Maria Aparecida Nakamura, para quem não sabe, quando a gente faz faculdade de teologia, a gente tem que fazer estágio, como qualquer outra faculdade. E um dos estágios que a gente tinha que fazer era da prática da igreja, do dia a dia da igreja e tal. E aí, no meu estágio, a Cidinha fazia a contabilidade da igreja, e aí eu vim fazer estágio contigo. Lembra que a gente fazia os balanços? É verdade, já não me lembrava mais. Eu não esqueci. Eu não estava sabendo disso, não. Aí Nem eu me lembrava. Que legal. Aí eu vinha, fazia contabilidade, tal, ajudava. Às vezes faltava uma nota, tinha lançado ali um valor que tinha entrado em dinheiro, tinha lançado como se fosse cheque. Aí a Cida, não, o balanço não está fechando, vamos arrumar aqui, canta de novo. Aí a gente passava de novo, está aqui o furo, tal, fechava tudo direitinho. Então, a Cidinha foi responsável também pelo meu estágio, e as duas são mães, né? Então, hoje nós vamos ter uma conversa especial com vocês. Eu queria desde já agradecer, é um grande prazer, mas eu disse que vocês são mães, mas também não disse de quantos, nem onde estão os filhos, idade e tal. Então, por favor, apresentem a prole. Acho que nós somos iguais, mães de um casal, né? Eu tenho 2 filhos,
Eu tenho a Natália, que está com 28, vai completar 29 anos. Esse ano passado, em novembro, me deu um netinho, esse ano. Então, o Dia das Mães é especial, né? Dupla bênção. E o meu filho Arthur, que tem 24, que vai fazer 25 daqui a um mês. Então, um casalzinho, Deus me presenteou com um rapaz e uma moça. É verdade, a nossa prole é bem parecida. A minha filha, tenho 2 filhos, né? A minha filha mais velha tem 39 anos e o meu filho, 36, vai fazer 37 agora em maio. Olha, 2 anos de 2 diferença. anos e 3 meses a diferença A entre eles. distância dos meus é um pouquinho maior, 4, quase 5. Ai. Mas é legal que é os dois assim, né? A menina mais velha e o As rapaz nossos mais novo. dois, as meninas são as mais velhas, né? Legal. E aí, tem mais uma curiosidade desse dia que a senhora não sabe. O dia que eu me batizei é o dia que a Cida se É batizou verdade. também. Nós nos batizamos no mesmo dia. É, Aqui já. Lá no na- antigo templo, No né? antigo tempo. Meu Deus, que E coisa daquela maravilhosa. época, nós nos batizamos, acho que em 9 ou 10 pessoas. Só restaram nós, pastor, eu e Leonardo, Que coisa, Aqui no Morro aqui Retiro, é. na IBBR. que coisa boa, olha aí, ó. Vocês são um presente. Só nós dois mesmo que permanecemos aqui. Mas agora a Cida já matou minha próxima pergunta, que é como vocês chegaram à IBBR? Então, assim, eu lhe conheci no dia do batismo. Então, você conta como que você chegou até ali na Domingos Nascimento, tal, como que você chegou à IBBR e como que você conheceu a IBBR? Então, a gente tinha vindo do interior do estado de São Paulo, né? No ano de 2000 veio o Leonardo e a Marina, e depois, em 2001, viemos eu e o Eduardo. E a gente estava procurando por uma igreja, porque, na realidade, até aquela época, a gente não frequentava nenhuma igreja. A gente não era católico, a gente não era espírita, a gente não era coisa nenhuma. Então, a gente estava sentindo a necessidade de ter, né, um vínculo com Deus de uma forma mais próxima, porque acreditar em Deus nós sempre acreditamos. Princípios bíblicos a gente já tinha, embora a gente não conhecesse a Bíblia, não tinha nenhuma Bíblia na minha casa, para ser sincero. A gente tinha uma Bíblia católica, mas ela ficava assim tão reservada que a gente nem olhava para ela, né? Então não era o nosso hábito. E quando viemos para cá, o meu filho já estava querendo frequentar uma igreja, mas ele não queria ir para a católica. Então ele começou a buscar e a gente foi junto com ele. Começamos a frequentar ali a do Comendador Araújo, a presbiteriana, mas eu achava muito longe, porque a gente sempre chegava atrasado, e aquilo me incomodava. Eu dizia, mas eu não quero chegar, se eu vou para uma igreja, eu quero chegar no horário, eu não quero chegar atrasado. E aí, a gente morava num prédio, você se lembra, onde morava a dona Miriam, né? Então, a gente foi os primeiros moradores daquele prédio. O prédio construiu, nós compramos um apartamento, e moramos lá sozinhos por 10 meses naquele prédio. E depois o segundo morador foi a dona Miriam, que era abaixo do nosso apartamento. E que era diaconisa era diaconisa da Bom Retiro. IBBR. Aí um dia descendo para o culto, que a gente ia lá na Comendador, e ela desceu junto, quer dizer, nós descemos, apanhamos ela no quarto andar, e nem conhecia ainda a dona Miriam, e ela com a Bíblia na mão. Então eu disse para ela, a senhora está indo para a igreja? Ela falou, estou. Eu disse, que igreja que a senhora frequenta? Se ela falasse que era católica, não porque eu tenho alguma versão, nada disso, mas é que eu estava querendo uma outra coisa, né? Um outro tipo de relacionamento com Deus. Aí ela disse, eu estou indo na igreja batista, é pertinho daqui. Aí eu olhei para o meu esposo e falei assim, Leonardo, vamos visitar a igreja que ela frequenta, né? Quem sabe, né? Se é perto, eu prefiro ir mais perto. E aí nós começamos, foi a primeira vez que nós chegamos no Bom Mas assim Retiro. decidiram e nesse mesmo dia já foram. Nós fomos àquela hora, nós, sabe? Demos Isso é a que é carona para ela. Isso é que é decisão, hein? Demos a carona para ela e fomos para a igreja, né? E foi assim que a gente chegou no Bom Retiro. Coisa boa, né? Tanta gente fica pensando, decidindo, pensando, aguardando não sei o quê. Aí você já foi lá e vamos lá. 19 anos, né? Fez 19 anos. Então, eu digo, é minha primeira igreja, é tudo primeiro. Foi assim, encontrei o primeiro amor, a primeira igreja, e Deus realmente me falou que era essa a igreja. Depois, confirmou que era essa.
Então, eu continuei, tanto que quando a igreja teve aquela separação, eu falei, eu não posso, porque foi aqui que Deus me colocou, e é aqui que eu vou ficar. E assim estamos, até hoje. E aí a gente mudou de casa, mas permaneceu o mesmo grupo, né? Verdade. Que a gente saiu lá do Domingos do Nascimento, veio para a garagem, onde hoje é o Ministério Garagem, Infantil. chovia, doidado. Nosso primeiro culto tinha as escoras ainda da laje, né? Porque a laje era recém-feita, ainda tinha as escoras, assim, nesse novo templo. Depois batalhamos um monte para poder subir. Para subir, verdade. Legal. Foi uma luta, né? Mas uma vitória muito grande também, Legal. né? Legal. Aí, vamos registrar também. Como que a senhora chegou no Bom Retiro? Eu cheguei no Bom Retiro no ano de 2018, em agosto, quando meu marido, o pastor Lobo, assumiu aqui o ministério pastoral aqui, e eu vim junto. Tive que vir Graças junto, a né? Deus. Então, eu conheci assim, vindo para cá. Claro que, como moramos em Curitiba, como pastores, pertencemos a uma convenção, uma associação, conhecemos, ouvimos falar das igrejas, conhecemos a todas, mas não conheci especificamente aqui a Bom Retiro profundamente, mas passei a conhecer melhor depois que viemos para cá. Depois que tivemos o grande prazer, a alegria de congregar e pastorear aqui esse rebanho maravilhoso. Aí, vocês já disseram, inclusive, já apresentaram os filhos e já disseram a idade dos filhos. E assim, quando a criança é muito pequenininha, não é o caso do filho de vocês, mas quando a criança é muito pequenininha, normalmente é simplesmente ali um convívio. Mas a vida vai passando e chega uma idade em que os pais também aprendem com os filhos, né? E uma das naturais atribuições da mãe é ensinar os seus filhos. Mas a minha pergunta é justamente o contrário. Não apenas assim, o que os seus filhos ensinaram, mas o que vocês aprenderam ao se tornarem mães. É pesada essa, hein? Esse daqui a gente vai na raiz. Aí eu aprendi muita coisa com os meus filhos. E eu acho que nós aprendemos mais, no meu caso, talvez seja um aprendizado ou talvez seja o ato de reforçado, quando a gente tem o segundo. Né? Eu sei que alguns não têm, ficam com um filho só, e também tem outros que têm 3. Eu acho que eles aprendem mais ainda. Verdade. Sabe? Então, quando nós temos nós aprendemos muito com eles, mas nós não temos, eu acho que não temos parâmetros. Né? Mas quando vem o segundo, e aí você aprende mais, você identifica seus erros, ou você entende que um é diferente do outro, a necessidade, a forma como eles se expressam, como eles lidam, como eles reagem, que é tudo diferente. Aí a gente aprende que as pessoas são realmente seres individuais, diferentes. Então, eu aprendi muito. Aí não é o caso de aprender, é o caso de entender coisas que eu fiz, erros que eu cometi, que eu não cometeria mais. Porque a maternidade, ela é um processo, né? É processual, eles são pequenininhos, bebês, é uma fase, e dali eles vão crescendo. E cada fase a gente aprende coisas diferentes, eles nos ensinam coisas diferentes, eles nos ensinam. Um filho, eu acho que ele ensina para a mãe como ele quer ser criado, no sentido de a necessidade dele. Claro que tem as disciplinas, as regras, a educação, os conceitos, a palavra que a gente tem que ensinar o menino a andar na palavra, realmente. Mas muito eles nos ensinam. Através das expressividades dele, das necessidades, eles nos dizem como é a personalidade, o jeitinho de cada um deles. Cida, o que você aprendeu quando você se tornou mãe? Pois é, eu tenho uma característica interessante, porque eu não tinha vontade de ser mãe. Eu vejo que todo mundo diz, eu quero tanto ser mãe, né? Mas não, eu não tinha esse desejo, sinceramente não tinha. Até porque acho que pela infância que eu tive e tudo, então não tinha esse... Aí me casei e eu pensava, eu não vou ter filhos, eu não quero filhos. E depois de 2 anos que eu estava casada, do nada, assim, eu olhava as crianças e tinha aquele sentimento, sabe? Era estranho, eu não conseguia entender o que era aquilo. Depois eu percebi, eu quero ser mãe. Né? Aí foi quando
quando eu decidi que eu queria ser mãe, realmente eu logo em seguida engravidei. E quanto tempo você já tinha de casada? 2 anos. 2 anos. 2 anos. É, E, tempo. e foi me transformando, sabe? Então, eu falei assim, era um amor diferente, era uma coisa que eu não sabia que eu podia sentir aquilo, né? Então, foi maravilhoso. Eu acho que eu aprendi a me doar, sabe? Uma coisa assim de, nossa, eu tenho algo para cuidar e eu tenho uma criança e é minha, entendeu? Foi uma coisa assim de, não digo de propriedade, mas de você ser responsável por aquele ser, né? E aquilo realmente mudou a minha vida. De pertencimento mesmo, exatamente, né? De pertencer. É. Parece que é uma continuidade de você. Exatamente. Você não consegue se desligar. Então, eu até não conseguia segurar a minha filha, porque ela era muito forte. E eu sempre fui miudinha. Agora que eu estou gordinha, assim, né, pela idade. Mas eu era muito miúda. Não cresceu. Não cresci, mas só de lado, né? Mas eu era muito miúda e eu não conseguia pegá-la, né? Porque ela era forte, né? E um dia que eu fui pô-la no colo, ela disse: não, mamãe, não, o seu colo é muito pequenino, sabe? Então, e eu ficava assim, extasiada. Acho que o que eu aprendi foi isso, sabe? Eu comecei a ver um outro mundo que para mim era desconhecido e que é maravilhoso, que eu sinto isso até hoje, né? Não vai mudar. Não, e eu acho maravilhosa a sua colocação, porque uma amiga minha, professora também, professora Ângela, ela explanou exatamente isso. Ela falou, eu nunca precisei de um filho para uma realização pessoal. Eu era feliz com a minha vida. E aí ela teve filho. E aí começou uma nova vida. Né? Então, acho legal a gente marcar isso, porque às vezes tem mulheres, ou homens também, que pensam assim, não, eu não preciso de um filho para me realizar. E tá bom, não há mal nenhum nisso. Mas quando tem o filho, a vida muda o significado. A gente, né, muda uma chavinha e a gente passa a viver até de mesmo jeito. Porque se ficar com essa expectativa de que o filho vai promover, algo, gerar realizações, é uma cobrança muito alta. Há um pai e uma mãe que pensam isso, podem se frustrar, podem criar uma expectativa grande. O filho, ele fica até... Isso cria uma série de problemas. Cobrança, um perfeccionismo, uma cobrança, querer um retorno, às vezes não vem. Isso traumatiza um filho, deixa um filho agitado, nervoso, querendo dar aquilo que não pode. A gente tem que realmente colocar as expectativas nos lugares certos. As realizações. Está realizado cada coisa no seu lugar. O casamento realiza aqui, o trabalho aqui. Às vezes as coisas não podem se misturar. Mas aí você falou, inclusive, dessa questão de realização, de botar o sonho à frente. E, naturalmente, o nosso coração é cheio de sonhos. Sonhos que às vezes geram preocupações e sonhos que geram planos e aí a gente gera um sonho e daí um sonho gera uma ansiedade e aí você tem 9 meses um neném na barriga, a vida está mudando, tem uma série de mudanças físicas, fisiológicas, hormonais, né? A vida, inclusive durante a gestação, é completamente diferente. E aí, olhando para trás, com certeza vocês se preocuparam com muita coisa durante a maternidade. Né? Às vezes um pouco antes, ou quando surgiu o sentimento de eu vou querer ser mãe, ou durante a gestação, vocês com certeza tinham preocupações, tinham expectativas. E aí aconteceu de nascer e tal, e vocês notaram que algumas dessas preocupações com certeza eram desnecessárias. Vocês gastaram energia no que não precisava. Como muitas coisas na vida, pois é. Né? Mas como hoje o foco é a maternidade, me ajuda aí. Me conta uma história dessas, no que vocês gastaram força de modo desnecessário. Tem problema, pode pensar, gente. O que eu gastei forças? Olha, quando a gente começa a projetar sonhos que seriam nossos nos filhos, e entender que eles vão seguir o caminho deles. Eu, particularmente, não projetei assim, por exemplo, no campo profissional. Não, eu não tive, mas
tem pais que projetam. Eu não fui médico, queria tanto que meu filho fosse médico, né? Mas eu não tive não projetei isso neles. Mas é uma fase difícil, que eu acho que talvez eu tenha colocado mais, não chamaria de sonhos, porque os nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que a gente quer conquistar, quando nós temos filhos, muitas coisas mudam. Né? A gente deixa de pensar em nós e nas nossas prioridades, passa para pensar nele. Se você quer comprar uma coisa, você deixa de comprar para você, mas você quer dar para ele. Você quer o melhor para o seu filho. Eu fiz faculdade, eu não era mãe ainda. Concluí minha faculdade. Já vim da minha casa, começada a faculdade, me casei e só terminei. E depois, então eu não tive que me abster de nada. Mas quantas mulheres hoje, no mundo de hoje, no contexto de hoje, elas já têm filhos e elas vão para a faculdade. E aí se deparam, às vezes, mulheres com os filhos também em idade de faculdade. Né? E aí fica, puxa, mas agora é a vez dele, é o momento dele, então eu vou me abster mais desse sonho, dessa vontade. Então, é bem por aí, é complicado, mas eu acho que é a fase mais difícil, mas que eu não precisei deixar de ter nenhum sonho, porque a minha vida já estava programada. Mas eu acho que a fase que a gente mais luta, não só financeiramente, como se adequar à casa toda, a vida toda, é quando eles estão em processo de faculdade. Vai para a faculdade. No meu caso, foi um atrás do outro, saiu um, começou outro. Aí meu marido dizia, agora acabou a faculdade, aí já vem o outro, né? É bem assim. Foi bem assim, aí casou um, agora já vai casar o outro. Tudo lá em casa, já quase cada 4 anos vinha uma novidade, né? Então, mas eu não diria assim, eu não precisei me abster de sonhos, mas eu precisei reorganizar a minha vida, priorizar algumas coisas. Então, como eu não tinha aquele desejo de ser mãe, eu também não tinha nada tipo de preocupação, assim, porque tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Eu fui vivendo a gravidez, natural. Então, para mim, cada dia era um dia, e a única coisa que realmente eu desejava naquele período, eu dizia, gostaria muito que fosse uma menina. E aí eu já tinha o nome, né, Marina. Eu dizia, vai se chamar Marina se for menina. Mas eu nunca pensava assim, e se for um menino, como que vai chamar? Eu fiquei com a menina até o 8º mês de gravidez. Oh, Deus. Aí, quando chegou no 8º mês, eu comecei a refletir, falei, pô, mas pode ser um menino. Pelo menos na minha época, não se fazia ultrassom. Sim. Então, a criança ia nascer, você ia saber no dia que nascesse. Aí eu disse para o Leonardo, como eu já escolhi o nome da menina, e eu nem te perguntei se você gostava ou não, eu te dou a honra de escolher o nome do menino, e eu não vou me incomodar com o nome. Aí ele disse, eu não quero que tenha o meu nome. Se for menino, eu quero que se chame Eduardo. Eu disse, lindo nome, vai ser Eduardo se for menino. Aí nasceu a Marina, né? E os sonhos para ela eu deixei por conta dela mesma. Meu Deus, glória a Deus, tudo acomodado. Primeiro a Marina, ela adorou o Eduardo. Deus Aí veio o Eduardo, 2 anos e pouco depois, né? Que eu só descobri que estava grávida no 5º mês. Eu amamentava a Marina. E como eu era magrinha, né? Então não aparecia a minha barriga. Mas eu vi que o meu corpo estava mudando de novo. Aí eu fui no médico e ele disse, nossa, a senhora está quase para ter o bebê agora que veio no médico. E nasceu o Eduardo. E é assim. Aí tem uma pergunta aqui que não está no roteiro, mas me ocorreu. Porque assim, vocês foram mulheres que acompanharam seus maridos. O Leonardo era bancário e bancário acaba mudando muito de cidade, né? E militar também. Aconteceu isso na carreira, na vida de vocês, de mudar muito, tal, especialmente depois dos filhos, e como que vocês lidavam com essa mudança toda de cidade e tal? Eu também era bancária. Né? Você também. Nós dois, né? Então, quando a gente mudava, eram os dois que mudavam por conta do trabalho, né? E quando eu estava esperando a Marina, a gente estava em Cuiabá, Mato Grosso. E eu achava que eu estava no 6º mês de gravidez, já estava no 7º, mas achava que estava no 6º. Aí, a gente abriu um centro de processamento do Banco do Brasil em Presidente Prudente, e nós fomos para inaugurar o centro, que a gente tinha que preparar o pessoal.
E eu cheguei lá, grávida, preparando 50 pessoas para aprender o trabalho, e tive que interromper logo depois, porque aí a Marina nasceu, e eu nem sabia que a Marina ia nascer tão rápido. Esperava para março, ela nasceu no começo de fevereiro. E era assim a nossa vida, sabe? A gente mudou bastante, sim, mas foi bom. A última vez que a gente veio para cá, faz 20 anos agora, né, que fez, e eu espero que nunca mais a gente saia daqui, porque... Então, já o pastor Lobo, que na época era militar, nós tivemos uma mudança. Só uma mudança. Tranquilo. Nós mudamos, morei no interior de São Paulo, ali onde os dois filhos nasceram, e saímos dali somente quando nós... Pirassununga, ali onde tem a base aérea? Não, ali foi onde ele estudou. Nós morávamos em Guaratinguetá, interior de São Paulo, sim. que é Tem uma outra escola, base ali uma outra também. escola também, mas não de oficiais. Sim. Então, ali ele ficou ali muitos anos, e ali os filhos nasceram e só saímos dali quando nós quisemos. Era um outro quadro diferente. Alguns militares, eles são transferidos independente da vontade, por necessidade de serviço. Mas, graças a Deus, no caso do pastor Lobo, nós tivemos o privilégio, que foi muito bom, porque eu também acho que as mudanças, elas são muito desgastantes. Tem um momento, eu vejo, na época que eu tinha muito relacionamento com militares, né? Para alguns que mudam muito, isso é muito desgastante, complicado para o filho, difícil de criar raízes, relacionamentos, escola, cada 2 anos mudando, né? Mas vai muito do quadro, da especialidade, da localidade. No nosso, a gente só mudou uma vez, saímos do interior de São Paulo, viemos em Curitiba, da onde eu estou igual a Cidinha, vou ficar aqui, não saio mais, e até na mesma igreja nós vamos ficar, né? Não vamos para lugar nenhum, né, pastor? Mas é curioso, porque normalmente a vida de bancário é padrão, né? Trocar sempre. E de militar também, né? Também. Fomos privilegiadas, Cidinha, nos encontramos aqui. Verdade. E qual é a maior preocupação de uma mãe? Vocês já viveram várias fases. Vocês já viveram da mãe de criança, da mãe de adolescente, que eu acho que talvez seja mais difícil, da mãe do jovem, que aí você tem uma questão de formação de caráter e personalidade, e aí hoje vocês já são mães de adultos. Qual é a maior preocupação da mãe? Se vocês quiserem dividir por fase ou uma resposta geral. Olha, quando eram pequeninos, né, a preocupação era com a saúde. Eu sempre fui muito preocupada com a saúde deles. Até porque o Eduardo, ele teve pneumonia aos 2 meses. E o médico disse para mim, nós estamos perdendo essa criança. E aquilo criou em mim assim, uma coisa que eu tinha eles não podiam fazer espirrar. Criou a leoa dentro... Que eu achava que, nossa, eu tenho que cuidar, tenho que ver o que está acontecendo, sabe? Então, foi isso, com a Marina não foi assim, mas quando aconteceu com o Eduardo, aí eu fiquei assim, uma leoa com os 2. Não dava sorvete, porque eu tinha medo. É umas doideiras que a gente quer pé no chão, banho quente, lavar cabelo. A minha mãe tinha essas coisas, gente. Eu ficava desesperada. Eu trabalhava, eu deixava o recado para a babá. Olha, ela não pode tomar o gelado, não pode tomar sorvete, não sei o quê, sabe? Hoje eu falo, gente, que doidura, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas era o que eu sentia naquela época, né? O medo de perder. Eu tinha medo de perder eles. Essa foi a fase de criança. Na adolescência, o Eduardo ele sempre foi mais contido, ele não era de sair, ele sempre foi mais fechado. Agora a Marina já era mais extrovertida, já tinha os amiguinhos de escola. Eu me lembro que com 13 anos, um amiguinho dela ligou para casa e queria falar comigo. Eu fui atender, ele falou assim, você é a mãe da Marina? Eu falei, disse, sou. Então, eu sou amigo da Marina aqui da escola, mas eu não quero mais ser amigo dela. Eu quero namorar a Marina. A Marina tinha 13 anos. E eu falei com ela que eu quero namorar ela, mas ela disse, não, só se minha mãe autorizar. Não era nem o pai, era a mãe, né? Porque a mãe era tão assim que ela... Aí ele ligou para mim para perguntar, e eu disse, imagine que você vai namorar minha filha. Minha filha tem 13 anos, isso não é idade para namorar, né? E era assim, essas preocupações. Então eu dizia, filha, olha lá, hein, acabou a aula, para casa. Não quero de conversinha, não quero isso, não quero aquilo. Então, eu sei que eu fui uma mãe muito controladora. Eu tenho
consciência disso, né? Mas hoje ela diz para mim: mãe, eu te agradeço porque você foi assim. Porque na época eu não entendia. Mas depois, hoje, vendo as coisas que aconteceram, até com as amigas dela, ela diz, precisava de um freio, porque a gente não tinha essa consciência, né? E hoje o que a gente espera, tudo adulto, né? O Eduardo também já é casado, né? O que a gente espera é que eles continuem seguindo o caminho do Senhor que hoje eles têm. É isso que a gente espera, sabe? Que não se desviem nunca. Então, é a felicidade deles. E para ser feliz hoje, eu entendo que se você não tiver Jesus, você não é feliz. Então, na nossa concepção, sem Jesus não tem felicidade. É verdade. Então, é isso que a gente espera, né, da vida deles daqui para frente, né? Eu diria assim também, né, que a maior preocupação nossa é justamente, como a Cidinha concluiu, é que eles não se desviem do Senhor. Porque nós temos já conhecimento, constituição bíblica da palavra, intimidade com Deus, e nós sabemos como pais a necessidade, a importância que é ter realmente Deus, é ter Jesus, é não se desviar, é buscar sempre os conselhos do Senhor, a direção, os conselhos no sentido de direção, andar na palavra, em fidelidade. E porque nós aconselhamos nossos filhos, nós damos a direção, eles crescem, tem um momento que eles têm as opções, as decisões deles que eles vão tomar, né? Então, a preocupação, se é que eu posso chamar assim de preocupação, seria essa, que eles permaneçam. Graças a Deus que eles já cresceram, né? Você tem, Cidinha, eu tenho uma sensação assim, que bom que eles casaram. É assim, ó, quer ver, pastor? Seu filho ainda é pequeno. Ai, que bom que eles entraram para a faculdade. Ai, graças a Deus que se formou. Passou. Ai, que bom que casou. Ai, meu Deus, graças a Deus casou, que deu tudo certo, que casou, que não... Ai, graças a Deus, já está casado. Etapas em etapas, é assim, vitória em vitória. É. E outra coisa que a gente tem, o pai e a mãe têm, todos têm, a gente não gosta de ver o filho sofrer. Nada, nada. Então, e é em todas as fases. Então, se ele se machuca, a gente já fica preocupado. Se é um amiguinho da escola que brigou, virou a cara e não sei o quê, a gente já fica preocupado. Se é uma negativa que teve uma nota ruim, que entristeceu, e quando começa os namoricos? Misericórdia. Aí a preocupação que a dobra. gente começa, meu Deus, que chegue logo o varão, a varoa, para não entristecer, porque não tiveram namoros também. Os namorados que casaram, mas fica antes aquele gostar, né? Eles têm isso, eles gostam, né? Aí gosta de um, gosta de outro, daqui a pouco já não gosta mais. E aí você não quer que sofra. Aí depois casa, é uma coisa, outra, aí você pensa no emprego, que eles permaneçam no emprego, meu Deus, e agora, vivendo essa crise, tudo, Deus, guarda, livra de um desemprego, cuida deles. Então, são preocupações, e a gente fica evitando, querendo evitar essas tristezas. Então, às vezes, eu me pego orando, na minha oração, eu mesmo penso, autoanaliso. Falei, nossa, mas a minha oração, eu estou querendo que vá tudo bem, mas eu também entendo que são essas coisas que geram crescimento, geram amadurecimento, que são processos, é necessário, né? E, então, eu me lembro que uma vez a minha filha saiu de um emprego, onde ela se formou, deixa eu ver se... Ela esperava que ela fosse efetivada ali, não foi, né? E ela ficou abalada e tal. E dali, o que só me cabe como mãe dizer? Deus está no controle. Aquela coisa que você não vai passar fome, você não vai ficar mal. Aquela palavra Deus tá no que ninguém gosta de ouvir, né? Deus está no controle. Minha filha, você tem que entender que Deus dá o caminho, a direção, Ele tem as portas certas que vai abrir. Você se formou, Ele tem uma outra coisa melhor para você. Né? Então, são etapas que eles vão passar. E muitas vezes, nós, como pais, nós queremos realmente proteger, botar eles debaixo da nossa asa e não dá, eles têm que crescer mesmo. Essa preocupação de aliviar sofrimento é normal e natural, mas acho que a gente, às vezes, precisa tomar um cuidado, porque, assim... Maurício pregou no último domingo, né, que tempos difíceis fazem homens fortes, né, homens, né, pessoas fortes. E aí eu gosto muito dessa frase, mas eu não gosto muito daquele complemento que o pessoal diz, porque e aí homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis fazem homens fracos. Eu não gosto desse complemento, porque eu acho sempre assim, se você enfrentou um tempo difícil, você criou um filho forte.
E esse filho, ele não vai fazer o tempo dele fácil, ele vai enfrentar outros desafios, né? E assim a gente vai crescendo. Então, eu conversando com o Daniel, eu falei exatamente isso. Falei, olha, Daniel, o seu avô, meu pai, o seu avô nasceu na década de 1920, nasceu em 1924. Meu avô estudou, meu pai, né? O avô dele. Meu pai estudou porque o Getúlio Vargas abriu escolas rurais, que no interior do Rio Grande do Sul, na década de 20, não tinha escola. Então, ele estudou porque tinha escola rural e o tio do meu pai abriu no galpão do sítio uma escola. Então, você imagina, se não tinha, os meus tios mais velhos se criaram analfabetos. O meu pai foi o primeiro da prole a estudar. Aí os irmãos mais novos, lógico, continuaram na escola, né? Mas ele foi o primeiro a estudar. E aí eu já tive oportunidades de estudo muito mais fáceis que o meu pai, né? Então eu já estou trazendo para o Daniel desafios maiores ainda, né? Então assim, o maior desafio hoje do Daniel é justamente o estudo. Então eu quis mostrar justamente para ele isso, de que a gente vai criando desafios e que os desafios vêm para moldar o nosso caráter. Às vezes também o fato de, como você falou, como fala, né, tempos fáceis geram homens fracos. Depende da constituição dele, daquilo que ele já viveu, né? Porque hoje, se meu esposo vier um tempo fácil, a gente já está preparado, a gente já cultivou lá atrás, né? A gente já passou, já cultivou, vocês já passaram, já tem uma trajetória. Então, realmente, isso é muito relevante. Não podemos desprezar os tempos que foram passados, as coisas que passamos, que realmente é isso que trouxe o crescimento, a fortalecer no dia de hoje para a gente. Hoje a gente é tão diferente, né, gente, da situação que a gente passou lá atrás, né? Sabe quando às vezes você pensa assim, meu Deus, se eu tivesse passado isso que eu estou passando lá atrás, não dava conta. Porque hoje a gente já é um crente, principalmente aqui no nosso caso, eu falando da gente, não sei aqueles que estão nos assistindo. Mas graças a Deus, hoje eu já me sinto muito mais fortalecida. Já conheço muito mais ao meu Deus, ao nosso Deus. Com certeza. Eu, inclusive, costumo falar lá em casa, né, que a gente, quando se converteu a Cristo, a gente não tomou leite. A gente já foi direto no osso. A gente não teve comida, teve sólido. Já foi direto, porque nós passamos por um período muito difícil, né? Com a situação do Eduardo, ele era adolescente, ele entrou numa depressão profunda, que a gente não sabia lidar com aquilo, nunca tinha visto, e foi, assim, uma coisa que mexeu muito com todos nós. E por um longo tempo, né? Muito tempo. Faz 2 anos que ele parou de tomar remédio. Para você ter ideia. Ele tinha 16 anos e hoje ele vai fazer 37. Cidinha, eu também não fui muito diferente de você, pois eu me converti 2 anos depois, o meu filho Arthur ficou doente. Foi desse jeito, não deu tempo, não tinha para onde ir. Não deu para tomar o leite, Não né? deu. E eu vinha de um contexto espiritual bem difícil. E olha, eu falo, meu Deus, foi só as orações intercessoras dos amigos, dos pastores daquela igreja que estava nos acolhendo para nos sustentar. Porque se eu fosse olha para trás, gente... Me ocorreu ontem, quando estava pensando nas senhoras, ou nas senhoritas, me ocorreu uma pergunta que eu comentei com a Dani, e a Dani falou assim, eu não sei se elas vão querer falar no assunto, mas já que vocês contaram, tanto do Arthur quanto do Eduardo, eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Porque assim, ok, mãe, vocês já falaram, mãe não quer ver o filho sofrer, mãe quer proteger o filho. Ok. Aí o Eduardo não estava bem, o Arthur não estava bem. E as filhas? E a Marina e a Natália? Como que vocês cuidaram do coração delas nesse tempo? Porque um filho que está passando por qualquer adversidade, naturalmente a gente foca nele. Natural, né? E as meninas? Como que vocês cuidaram nesse tempo? Então, no meu caso, eu e a Marina, a gente foi sempre muito companheiras. Desde sempre, né? E até quando a gente se converteu juntas. Eu costumo dizer que a gente foi as primeiras a se converter lá em casa.
O Leonardo, ele acompanhava, mas a gente não achava que ele estava convertido, né? Foi mais difícil o processo para ele. O Eduardo, ele estava buscando já. Só que aí, nesse processo, ele já estava doente e a gente não sabia. Então, ele por si só, ele pensava, eu tenho que encontrar Deus, porque eu não estou bem. Mas ele não se abria com a gente, porque ele é muito quieto, muito tímido. E isso a gente foi descobrir quando ele surtou. Então, imagine o nosso desespero, né? E a Marina foi sempre muito chegada nele, era muito próxima dele. E aí, quando eu comecei a ver aquilo tudo, que eu não sabia como lidar, eu disse para ela, filha, está faltando Deus. Eu acho que a única coisa que vai resolver isso é Deus, nós não sabemos como lidar com isso. Só que não sabia onde buscar. Então, a gente teve convites para uma série de outros lugares para frequentar, e a gente estava disposto a ir, porque a gente não sabia. O que a gente queria era uma resposta. A gente queria alguma coisa que mudasse a situação que estava. E nessa busca toda, eu acabei que nós chegamos no Bom Retiro, né? E daí eu busquei muitos lugares, não foi só no Bom Retiro. Eu ia para outras igrejas, porque o Bom Retiro não tinha o que tem hoje, digamos, aqui na igreja, né? Que é esse lado de espiritual, mais espiritual, né? Não tinha quarta-feira, não tinha nada disso. E eu pensava, mas o que tem aqui é bom, mas não é aquilo que eu estou precisando agora, eu preciso de algo mais forte, de algo que me leve a entender a situação que eu estou vivendo. E eu comecei eu ia em um monte de igreja evangélica. Algumas eu até me arrepiava, né, porque não tinha nada a ver comigo. Mas eu estava numa busca, e eu precisava de alguma coisa que me falasse. E nesse processo é que se deu a minha conversão. Vocês não vão acreditar, eu já estava no Bom Retiro, eu fui visitar minha cunhada, e lá eu fui numa igreja, que é a Congregação Cristã do Brasil, em Mogi das Cruzes. Uma igreja enorme, não conhecia ninguém, claro, eu fui com a vizinha, né? Bom, eu estou buscando, então eu vou em todas as igrejas, vou ver qual que me serve, né? E lá foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. Foi tão incrível que eu não sei quantas pessoas tinham naquela igreja, mas eu calculo que umas 600, 700 pessoas. E eu estava no meio da multidão ali. E naquele dia, o Espírito Santo falou tão tremendamente comigo, que ali eu me entreguei a Jesus. Naquele dia, verdadeiro, né? naquele dia eu disse, Jesus, eu me entrego a Ti e entrego o meu filho. Se o Senhor quer levá-lo, eu entrego a Ti. Mas, se for da Tua vontade que ele viva, eu quero que o Senhor cure ele. Só que esse processo de cura foi muito longo, né? Muito longo. Mas ali eu encontrei Jesus realmente, sabe? E quando eu voltei para cá, eu procurei o pastor, né, da igreja, que eu já estava frequentando, não era batizada ainda, foi naquele ano que aconteceu. Eu procurei o pastor, a esposa dele, e falei, olha, eu estive numa igreja assim, assim, eu quero comunicar para vocês, não que aqui não tivesse o Espírito Santo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o que eu estava buscando, eu tive a resposta lá. Inclusive, naquele mesmo dia, o pastor disse no púlpito, não estava se referindo a mim, assim, mas ele disse, aquilo que você veio buscar aqui, mãezinha, é Deus, e esse Deus que você está buscando, ele tanto está aqui como está lá. Volte de onde você veio, que o Deus é o mesmo. Sabe? Então, aí eu voltei e disse para eles, foi isso que eu ouvi lá. Por isso eu estou voltando aqui, eu não ia ficar lá, claro, não era a minha cidade, e nem era o tipo de igreja que eu me adaptaria, né? E aí eu falei para o pastor, me perdoa se eu busquei em outros lugares, mas eu quero te dizer que eu encontrei a resposta que eu precisava. E aí foi a minha conversão. E de lá para cá, Deus tem falado demais comigo. Ele me fala muito em sonhos, né? Ele me revela por sonhos. Então, eu tenho esse... Graças a Deus.
Então, no meu caso, como que ficou o outro filho, né, que o senhor perguntou, foi, graças a Deus, eu vejo realmente a mão de Deus, porque nós tivemos todo o apoio da nossa família, né? A Cidinha já passou a situação com o Eduardo, ele adolescente. Eu já passei com meu filho ainda bebê, um ano e pouco para 2, né? E aí, consequentemente, a Natália também era ainda muito pequena. E nós tivemos todo o apoio da família. E a família, ela supriu isso. Então, eu não tive, graças a Deus, como eu falei, foi a mão de Deus, não tive problemas, não tive revoltas. Claro que depois, todos nós tivemos um tempo de fazer uma terapia, um acompanhamento, de botar as ideias no lugar, de resgatar, da família resgatar, nós, como pais, resgatar ela, algumas coisas que ficaram, mas é a mão de Deus mesmo que guarda a vida dos nossos filhos. Quando nós estamos passando alguma dificuldade com a gente tem que deixar que Deus cuide do outro, e cuida mesmo. E a gente faz o melhor. Pai e a mãe quer se desdobrar, né, para cuidar de todos. E sempre conversamos muito com ela. A melhor coisa é você conversar. Conversar, explicar por que está aquilo acontecendo. É muito diferente um pai e a mãe estar no hospital com o filho porque tem que estar, do que o pai e a mãe estar na rua. Não voltar do trabalho, não ir buscar na escola. Acho que os traumas são bem mais diferentes, né? Não, eles entendem mesmo, eles entendem. Né? Entendem, mas... Então, complementando, né? Nessa busca, a Marina via o meu, né? A minha busca, minha saga, digamos assim, né? E nós duas, eu falava com ela, nós temos que orar, filha, e nós orávamos, nós jejuávamos, aquilo que eu aprendi, eu passava para ela, as minhas experiências com Deus, eu contava para ela, e aquilo foi fortalecendo ela. E foi quando ela se converteu também. Quer dizer, um período que naturalmente a atenção poderia escapar, foi um período em que a amizade se fortaleceu. Exatamente. E tanto que a gente se batizou tudo no mesmo dia, né? Eu, Marina e Leonardo, né? Nós três no mesmo dia. E aí, antes de vocês serem mães, vocês naturalmente foram filhas. O que vocês aprenderam com as suas mães e que foi imprescindível na caminhada para quando vocês se tornaram mães? Bom, eu não diria que eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com a situação que eu vivi. Pode ser, a prática dela. Isso. Então, como eu não queria ser mãe, quando eu me tornei mãe, eu lembro que eu até falei com Deus. Por Deus, eu sempre criei em Deus. Eu não tinha aquela história de santos, porque eu não tinha religião nenhuma, então santo também não fazia parte da minha vida. Eu disse, Deus, aconteça o que acontecer, eu jamais vou abandonar os meus filhos. Foi uma promessa que eu fiz para Deus. Então, e às vezes, revendo as coisas que aconteceram, eu penso, imagine o Eduardo passando por tudo aquilo e não tendo... O pai, ele sempre teve do lado dele, ele sempre foi apegado, tudo. Mas se não tivesse a mãe também, quer dizer, eu fui buscar. Até porque eu já estava aposentada, eu podia sair a hora que fosse, ia na igreja e tudo, né? Fazia cursos de libertação e cura, eu busquei tudo. Eu fui atrás, sabe? Porque eu precisava, né? E o Leonardo ainda trabalhava, ele não estava aposentado, né? Então, eu me aventurava, falava, vou atrás, Deus me ajude que eu vou atrás, né? E é assim, né? Hoje eu só estou no Bom Retiro. Tenho tudo o que eu preciso, graças a Deus, aqui nessa casa, né? E um Deus que hoje eu sei que converso com Ele, né? É tudo maravilhoso, eu gosto disso. Legal. É muito bom. Então, com a minha mãe, o que eu... A senhora vai com calma, porque eu sei que sua mãe assiste as coisas da igreja, às vezes. Então, você faz favor de dar um elogio para ela. Muito uma gracinha, Então, com a minha mãe, eu aprendi, como a Cidinha falou, a gente aprende na situação, na trajetória, na vivência. Mas a minha mãe me ensinou muita coisa, assim, principalmente a determinação, a vontade de vencer. Minha mãe e meu pai, os dois, vieram de um contexto muito pobre,
muito simples. A minha mãe, os dois estudaram direito. Eles estudaram depois de eu já era grande. Eles já tinham que trabalhar. Então, era assim, trabalhava de dia, estudar de noite, pagar a faculdade, sabe? E fazer aquele empenho tudo para quê? Para eles darem para a gente algo melhor. Então, isso foi muito bom na minha mãe, aquela perseverança de cuidar da família, de querer o melhor, de manter a gente unido. E isso a minha mãe tem até hoje, sempre querendo que a gente está unido, juntar a família. Ela fala muito isso, eu converso com ela, e ela fala, ai, a família, parece até que está tudo afastado, mas cada um está num lugar. É um irmão que mora longe, né? Essa semana eu estava conversando com ela essa questão de datas, mas a gente não pode estar junto aqui, mas olha, é a mesma coisa, mas é só um dia, vamos estar junto. Então, a minha mãe me ensinou isso, me ensinou a determinação dela, e eu aprendi também com meus pais princípios que são muito importantes, formação de caráter, de nunca roubar, nunca, não vou dizer assim, mentir, porque a mentira é algo que eu acho que para muitos é até nato. Pessoas que falam, às vezes, coisas que não... Mas eu aprendi isso, a não mentir, porque tem gente que cria também. Não, sempre fui muito racional, muito pé no chão, ter caráter, ter postura, e isso facilita muito a conversão. É uma ajuda tremenda, né? Porque os princípios de Deus são assim, são princípios morais também. Então, isso favoreceu. Então, isso eu aprendi na minha casa. Éramos pobres, mãe lutou, pai com muitas dificuldades, mas ter o princípio, isso é muito bom. É verdade. Eu até nem sabia, né, antes de conhecer a Bíblia, que tudo aquilo que a gente acreditava estava na Bíblia. Né? Exatamente. Então, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, obedece teu pai e tua mãe, né? Não fale isso. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E até eu falo para minha filha, eles não conheceram o meu pai. A minha mãe, sim, mas o meu pai, não. Eu digo para eles, né? Pois é, o vô que vocês não conheceram, nem o meu pai, nem o pai do Leonardo, a gente já não tinha mais pai. O meu pai, ele era alcoólatra, né? E ele bebia demais. E toda pessoa que bebe fala um monte de coisa, né? Besteira. E eu nunca ouvi ele falar um palavrão. E aquilo me encucava. Talvez até falasse, mas nunca dentro de casa e nunca perto dos filhos. Então, eu nunca ouvi. Então, eu penso assim, a gente não sabia falar palavrão. Porque não ouvia isso em casa. Era tudo desajustado? Era. Porque era desajustado. Mas não tinha palavrão. Como a Cidinha falou assim, não era desajustado, mas era bom, tinha alguma coisa boa. Então, na minha casa também, às vezes, eu via isso. Falei, a gente não tinha Deus. A gente fazia outras práticas espirituais, ruins, mas também as coisas eram diferentes do que a gente vê hoje em dia. Meu pai, minha mãe, eu nunca... Eu vim de um contexto, eu nunca apanhei. Eu nunca precisei apanhar, bater, essa violência. Mas também tomava uma olhada, já entendia. Era uma olhada. Não precisava esperar nada, né? Eu tinha uma amiga, hoje ela é promotora do Ministério Público. Eu tinha uma amiga que ela, quando ela aprontava, assim, tal, os nossos pais eram muito amigos, tal. Aí, se ela fazia alguma coisa, a mãe olhava, ela dizia assim, em casa a gente conversa. Ela, a filha, dizia, em casa a gente conversa. Ela já sabia o negócio, como é que ia ser. Ela sabia que Mas ia era esperar. assim, eles olhavam por causa do respeito, então era uma forma de se impor. Meu pai era mais reservado, de poucas palavras, já olhava, a gente já ficava quieto. Hoje em dia você pode olhar 2, 3 vezes, aí precisa falar, precisa ter aberração, a xingação. Hoje, não, está desse jeito hoje, esse dia, tudo tem. Então, e você sabe que a Marina, né, o primeiro emprego dela foi na Price, né, aqui, né? E quando ela pediu demissão da Price, o chefe dela, lá, a pessoa superior dela, falou para ela, Marina, você tem uma qualidade que a gente vê em poucas pessoas. Você tem ética. E isso é berço. Porque você não aprende na faculdade, você não aprende... Uma conduta adequada. Exatamente. Olha como essas coisas são bem... Se adequam bem com os princípios de Deus. Ser adequado, ponderado, ter caráter.
Tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês que não está no roteiro, mas me ocorreu. Você está só fazendo coisa que não está no roteiro. Está fugindo do roteiro. Não, mas é light. Como ficou o coração de vocês? Porque assim, a Marina hoje mora nos Estados Unidos, Arthur hoje mora nos Estados Unidos. Não está aqui pertinho. Por mais que a tecnologia hoje permita, né? Fala pelos meios aí, né? Você consegue sem problema nenhum. Mas não está perto. Tá? Como ficou o coração de vocês quando eles disseram que eles iam morar longe? A Marina, quando tinha uns 6 ou 7 anos, um dia ela chegou para mim e falou: mãe, você sabe que eu vou morar no exterior, né? Eu disse para ela: não sei, mas eu vou. Pequenininha já. Eu falei: então você tem que começar a aprender uma língua. Como é que você vai morar no exterior sem saber falar? E onde você vai morar? Vou morar nos Estados Unidos. Tá, então vou aprender a falar inglês. Primeira coisa. E eles entraram para aprender inglês. Tanto ela quanto o irmão era mais novinho, né? E eles falam fluente, realmente, né? E a Marina, ela se dedicou tanto que com 14 anos ela era fluente no inglês. Ela não precisava mais nada para acrescentar. Ela só precisava da dicção melhorada, porque aqui, todo mundo que fala aqui tem o sotaque, né? Natural. Aí ela sempre me preparando: mãe, eu vou morar nos Estados Unidos. Mas eu falava: isso é coisa de criança, mas é bom aprender uma língua, né? Isso vai ajudar. Para alguma coisa vai ajudar. E com 14 anos ela queria fazer o high school lá nos Estados Unidos. Eu disse para ela: não vai. Você é muito jovem, eu não vou mandar você com 14. Sabe, eu tinha aquele cuidado de, pelo amor de Deus, vou perder a minha filha em algum lugar, né? E aí, até uma amiga dela foi. E na época, a ligação era caríssimo, não tinha esses meios que tem hoje. Não tinha, Nada imagine, disso. não tinha nada disso. Eu disse para ela: não, filha, vamos fazer o seguinte. Quando você tiver 18, 19 anos, se você quiser ir ainda, eu te libero, você vai. Mas agora, não. Aí foi aquela história, né? E quando ela fez 18, ela não quis ir, porque aí ela entrou na faculdade, né? Começou a faculdade aqui em Curitiba. E quando ela estava no 3º ano, ela falou: mãe, eu vou terminar a faculdade nos Estados Unidos. Eu falei: tudo bem. Mas aí a federal pagou para ela, né? Eu não tive que pagar nada. Aí foi melhor ainda, né? Porque eu falei: não, você pode ir agora, né? Você está liberada. Aí ela terminou a faculdade lá, voltou e falou para mim: mãe, mas eu quero morar lá. Eu gostei demais de ficar lá. Eu falei: mas ainda não dá, filha, como é que você vai se virar lá? Não tem emprego, não tem nada, eu não posso te sustentar lá, né? Então, você trabalha aqui, faça um pé de meia, aí você vai. Que eu sei que não vou poder te segurar. E foi assim. E aí eu falei: tudo bem. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e vai, porque... Por mais apertado que estava o coração, a Marina criou o trilho para isso. Foi. E no meu caso, foi diferente no sentido de que eu e o Lobo, a gente sempre incentivou eles, desde pequenos nós incentivamos a eles estudar, buscar o que eles que fosse bom, então incentivamos nesse sentido. Logo sempre colocamos no inglês para ver o que ia acontecer, desenrolar, viajávamos, falávamos de oportunidades. Mesmo a Natália, que hoje mora no Brasil, ela morou fora, ela fez intercâmbio, também. né? Morou, fez o intercâmbio. E como é que os filhos são, né? A Natália, ela tem assim um perfil muito diferente do Arthur, mais tranquila, mais enganjada, vai mais se virando e tal. E foi fazer o high school num tempo que a gente não tinha FaceTime, não tinha... esqueci de um negócio que tinha aí. Que a gente se falava uma vez por semana, que a gente se via lá no computador. Era o Messenger lá? Skype. Tinha isso, Skype. E assim foi. Teve tempos lá que tinha uma nevasca, ficamos dias sem se falar. Meu Deus, eu fico pensando onde que a gente estava com a cabeça, né? Onde a gente estava com a cabeça. Daí passou-se poucos meses, ela não concluiu, ela quis vir embora.
E aí a gente dizia, nossa, mas essa menina parecia que estava, que queria ir e tal. Nada. Voltou, disse que gostou, mas era brasileira, gostava do país tropical, ia ficar por aqui mesmo. E já o Arthur, diferente, que ficou mais com a gente, mas gostava muito. De repente, ele decidiu, quero ter esse tempo, e foi, e seguiu aí esse trilho dele. Então, eu e meu marido, nós incentivamos. Nós sempre trabalhamos isso, o coração deles. Para aí, quando ele foi, a gente estava bem tranquilo. A gente sente saudade, mas, gente, hoje em dia você vê na câmera, parece que está falando ali, com alguém que está aqui perto, e a gente sabe que está tudo bem, eles estão bem, agora também já cresceram, graças a Deus. E acho que quando a gente planta boas sementes no coração, né, dá uma confiança. Isso. Deve apertar ainda, mas dá uma confiança Dá largar, sim. né? E depois a Marina sempre foi muito responsável, então eu sabia que eu não ia ter problema com ela. Mas isso é importante, porque tem filhos, às vezes, que os pais se preocupam, tem alguns envolvimentos, né? Aí já chega lá, já fica preocupado. Será que está realmente fazendo isso? Será que está? Eu também não tive isso, então, para mim, meu coração estava sempre tranquilo. E foi tão interessante que ela voltou, né? Terminou a faculdade lá, voltou, pegou o diploma dela aqui, trabalhou 2 anos ou 3 anos, não me lembro bem, e aí ela disse, eu vou voltar e vou fazer o mestrado. E o mestrado eram 2 anos. Eu falei para o Leonardo, ela vai e não volta nunca mais. Agora acho que ela até pode fazer nós sabemos que ela vai e não volta. Ela pode fazer o mestrado, não tem problema, né? Não é mentira. Mas não vai voltar. Mas não volta. Mas precisava de dinheiro. Na época, o Leonardo tinha uma trabalhista e ele conseguiu receber aquela trabalhista e foi o que sustentou ela 2 anos nos Estados Unidos, pagando a faculdade lá, né, a universidade, pelo mestrado que ela fez. E ela acabou o mestrado e já engatou o emprego, né? E aí ela já não voltou mais. A gente sabia que ia acontecer isso, né? A gente estava preparado para isso, na realidade. Legal. Quando a boa semente está plantada no coração, vai, né? Vai. Como mãe, o que vocês gostariam que seus filhos aprendessem efetivamente? Assim, se você pudesse deixar um recado, olha, filho, de tudo que você viveu com a mãe, grave isso. O que seria? Olha, eu ainda continuo insistindo, né? Hoje, como cristã, eu quero que eles continuem a caminhada com Deus, porque aí está a essência de tudo. Tudo que eles precisam saber, tudo que eles precisam aprender ainda, porque sempre você tem para aprender, está na essência de Deus. Então, é isso que eu sempre oro todos os dias, Senhor, não permita que eles se desviem, porque esse é o caminho. A gente demorou tanto tempo para achar. Às vezes eu falei, eu tinha 48 anos quando eu conheci Jesus. É tempo. Eu poderia ter me perdido nesse caminho, podia ter ido embora sem conhecer Jesus. Então, eu falo, é muito tempo que a gente levou para achar Jesus. Então, não deixe ele escapar. É uma coisa que você vai ter que viver até a eternidade, né? É o mandamento de Jesus, né? É ter a Deus como prioridade. Como prioridade. O que eu quero que eles realmente aprendam, tenham aprendido comigo, é o relacionamento e a dependência com Deus. Porque problemas sempre vamos ter. Sempre vamos ter. E claro que a gente ter caráter, boa conduta, isso é maravilhoso, isso é ótimo, nos ajuda muito a solucionar essas questões. Mas a dependência de Deus, é isso que eu espero que eles aprendam com a gente, de ver o pai e a mãe ajoelhados, o pai e a mãe dependendo de Deus, o pai e a mãe colocando tudo nas mãos de Deus. Ah, mãe, eu queria uma coisa, vamos orar. Ah, eu quero comprar uma coisa, vamos ter que orar. Né? Não é assim que é? Quando precisa, quer comprar, vamos orar para Deus prover. Vamos dizimar, vamos juntos consagrar. Desde pequeno a gente tem que ensinar tudo isso para eles. Então, o que eu desejo mesmo, o maior desejo, uma vontade, um grande conforto, alegria, saber que eles viram isso na gente. Já pensou um pai e a mãe que vem na igreja,
está sempre ajoelhado, os pais vêm ajoelhados, vêm jejuando, vêm dizimando, de repente, cresce, não faz mais nada disso. Meu filho, mas a gente viveu ajoelhado, orando por tudo. Lembra quantas vezes ajoelhamos, pedimos a Deus a provisão, pedimos a Deus para te levar, para te enviar, para pagar, o que aconteceu? Então, acho que realmente a melhor coisa que a gente tem é que eles sirvam e vejam Jesus na nossa vida. Uhum. E aí, nós falamos muito aqui de mãe e filho. Natural, Dia das Mães, tal, a conversa era essa. Mas eu não vou perder a oportunidade de vocês darem talvez um puxãozinho de orelha nos maridos. Não necessariamente no de vocês, mas em geral, tá? A pergunta é para o geral. O que um bom marido deveria aprender com a mãe do seu filho? Ou seja, a gente. Exatamente. Vocês Somos são mães, vocês tiveram maridos que as acompanham até hoje e tal. O que uma mãe... Aí a pergunta não precisa ser necessariamente algo que tenha passado com vocês, mas que vocês olhem assim e digam assim, olha, eu como mãe, na criação dos meus filhos, noto que o papel significativo do meu marido foi esse, entendeu? Um bom marido é aquele que faz isso. Não sei exatamente, a resposta é de vocês. Mas uma mãe cujo marido fizesse isso, ela poderia dizer assim, o meu esposo cumpriu o seu papel de pai também na criação do filho. Pois é. A gente estava essa semana, né, que estamos fazendo, como é que se chama? O encontro em família, né? Isso. Semana... Isso. O mês da família, né? Então, e na segunda-feira a gente assistiu um filme, né, que estava até sugerido ali, que foi o Dia do Sim. Lá em casa a gente teve que fazer uma votação, porque tinha Dia do Sim, tinha um outro tal, a gente acabou assistindo o Príncipe do Egito. Mas o Dia do Sim está na gaveta para assistir. Pois é, eu não vou contar o filme, só vou contar a situação. Aí a gente começou a assistir e, de repente, ele olhou para mim e falou assim, nossa, parece que a gente conhece essa história, né? Realmente, porque é a história que nós vivemos. O Leonardo, ele sempre foi muito bonzinho. O filho quer isso, ele fazia de tudo para dar, e aquela história toda, e eu já não gostava disso. Dizia para ele, não, você não pode dar tudo para eles. Você tem épocas, tem ocasiões que a gente presenteia. Não precisamos dar essas coisas para eles, temos que ensinar outros valores. E então eu era sempre o não, sabe? Sempre o não. Não era nem a questão do financeiro, era a questão da disciplina. Exatamente, porque a gente podia dar. Sim. Mas eu não concordava com aquilo, não era certo. E aí, no final, né, do filme, aí ele olhou e falou, eu devia ter aprendido a falar não também. Então, é isso que ele devia ter aprendido, sabe? Porque eu falava muito não. E ele, sim. Às vezes ele não dizia assim, mas falava assim, vai lá ver com a tua mãe. Porque ele sabia que eu ia falar não, então ele não queria falar o sim, né? Aí ele não se desgastava dizendo não, jogava a responsabilidade para você. E depois eu era a mãe chata, a mãe que cobrava, a mãe que pegava no pé, sabe? Era assim. Uma ocasião, o Eduardo tinha acho que uns 3 ou 4 aninhos, ele estava brincando com o primo e se pegaram lá, não sei porquê. Aí veio a mãe do menino e falou assim, eu vou contar para o teu pai. Ele disse, vai. Aí ela disse, olhou assim para ele, vou contar para tua mãe. Não, mas eu não estou fazendo nada, sabe? Ai, meu Deus do céu, que luta, hein? Quer dizer, contar para o pai não tinha problema, mas falou em contar para a mãe... Porque a mãe... Ai, meu Deus. Quando tem um muito permissivo, tem um que tem que segurar, né? Porque o equilíbrio, né? É verdade. E lá em casa foi assim, né? E a gente começou a rir no filme. Eu falei para ele, tá vendo? Era tão fácil. Você tinha que ter me ajudado. Então, eu já sei, se eu quiser pedir qualquer coisa para o casal, eu peço, então, para o Léo e não sempre. O Leonardo não sabe falar não. É verdade. Olha, eu acho que o que os pais deveriam aprender com a mãe, um recado da mãe para os pais, é a participação na criação. Participação, talvez seja isso que a Cidinha falou um pouco, né? Que sentiu, é a participação. Porque a Bíblia, ela separa bem, tem o papel do homem e o papel da mulher, né?
Mas nós não podemos separar isso. Não podemos, não, porque são pessoas. Uma criança é um serzinho que você vai cuidar, vai crescer e vai levar ele a ser um adulto. E essa figura, o papel do pai, temos aprendido aqui nesse mês da família, e isso não só agora no mês da família, sempre é muito pregado, ensinado na nossa igreja, o papel, o sacerdócio do marido dentro de casa, a figura do homem, a figura do pai. E o pai, ele pode exercer o respeito, a autoridade dele de diversas formas, às vezes nem sempre abrindo a boca, né? E é isso que a gente precisa entender. A Cidinha estava nesse contexto dela dizer ou não, sim, mas às vezes já fosse coisa que eles já estariam certo entre eles. Eu me lembro que às vezes eu falava assim também, né? Se o meu marido, que ficava fora o dia todo, eu tinha que dizer ou não, eu não podia ficar esperando ele chegar para dizer ou não. Não podia. E quando eu falava não, e aí a gente já tinha acordado que na minha casa nunca um ia desautorizar o outro. Eu falei, eu já estou aqui, eu já falei o não. E aí, quando meu marido chegasse, que eles iam meio que contar, o que a sua mãe falou? Não, já está resolvido, né? Aí, mesmo que depois a gente fosse Se ele não sentar, concordasse, ele conversava depois em off contigo. comigo. Aí, né, graças a Deus nunca tivemos, porque a gente já estava bem alinhadinho nas coisas. Uma coisa ou outra que foi alguma coisa talvez nem tão relevante, como, vamos fazer isso, agora não, vamos depois, agora eu não quero. Coisas que realmente simples de se resolver no dia a dia, mas coisas maiores, de maior peso, realmente que fosse importante, relevante. Quero ir dormir na casa. Não, já acordamos sobre isso. Falar com o pai. Não, a gente já combinou. Mesmo que depois a gente, no íntimo, vamos tornar a conversar sobre isso. Vamos, então, tentar aproximar dessa família, da coleguinha, para ver, porque é coisa normal deles, né? Então, a gente não pode ser, a gente tem que buscar em Deus aquele meio termo. E sempre entendemos que a preocupação de um acaba sendo a do outro, né? Então, o principal aí para os pais é participar da criação dos filhos. Participar, não importa o seu dia a dia pesado, o seu trabalho pesado. Gente, é pesado para todo mundo, para a mulher também. Porque quando ela também fica em casa, fica estressada e ainda acho que saem de casa, tem que sair, voltar. Então, a melhor coisa é participar, sentar junto, marido e mulher, não vou dizer, não é governar, é cuidar, educar juntos. A melhor coisa é isso, juntos. Verdade. Eu acho que faltou muito para a gente, assim, na época da criação dos filhos, o conhecimento mesmo da palavra, porque a gente não tinha isso. Embora a gente procurasse fazer tudo, né, o mais certo possível, né, mas faltava isso. Então, hoje, o Leonardo vê que o papel dele, realmente, ele não fazia como deveria ter sido feito, né, que a gente vê na palavra, tudo. Nós não conhecíamos isso. E eu também não sabia como cobrar dele isso, porque eu também não conhecia. Então, eram dois desconhecidos da palavra que agiam da melhor forma possível, né? E graças a Deus que a gente criou bons filhos, né? Porque poderíamos também ter criado pessoas que não eram boas, né? Graças a Deus deu certo, Cidinha. Deu certo, Deu certo. Deus é maravilhoso. Você vê como Deus ainda mesmo antes de nós não termos encontrado Ele já nos encontrou. Sim. Eu vejo a minha vida mesmo, a minha família, os meus pais, quando eles contam as histórias dele, da infância, tudo, Deus já estava cuidando. Deus já estava cuidando do seu pai. Deus já estava cuidando dos seus pais. Deus é tão bom, né? É bem assim. E aí eu sempre termino com a mesma pergunta, e hoje não vai ser diferente. A pastora Fabíola já disse uma outra vez, se ela quiser mudar agora também, não tem problema, porque ela foi bem ensaboada na última, eu gosto de todos, tal, e eu vou cutucar até ela dizer um. Qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Salmos. Boa. O livro de Salmos, também? Com certeza. Eu, na época muito atribulada, eu encontrava as minhas respostas nos Salmos. Então, aquilo me fortalecia, né? E isso foi muito bom. Inclusive, a minha primeira oração, minha conversa com Deus, foi no Salmo 91. Foi no Salmo 91. Eu me ajoelhei, meu filho estava em cima da janela para pular do 5º andar.
eu estava sozinha com ele, e eu me ajoelhei, não quis chegar perto dele na janela, porque fiquei com medo que aí ele pudesse realmente pular, e eu não ia conseguir segurar. Eu ajoelhei e disse: Deus, eu não sei orar, mas no Salmo 91, e comecei a citar o Salmo 91. Fechei os olhos e, na realidade, eu declamei o Salmo 91. E ali eu vi um milagre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. E aí vem, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá as penas debaixo de suas asas, e estará seguro. A verdade é o escudo e o broquel. Não tem Pois é. E aí ele caiu para dentro do quarto onde ele estava, né? E eu, com os olhos fechados, eu não abri os olhos. Eu continuei com os olhos fechados e ele chorava compulsivamente. Quando eu abri os olhos, o quarto brilhava. Foi a primeira manifestação que eu vi, assim, de ver, né? De presenciar. E era dia, e o quarto brilhava. E aí eu entendi. É a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Sabe? E foi ali que começou o processo de cura do Eduardo. Foi naquele dia. Que lindo, né? Eu também gosto do livro de Salmos, já que eu tenho que escolher, né? Porque todos os outros são livros, não vou dizer históricos, mas que contam histórias, passagens, situações, né? E os Salmos não são orações, então eu gosto de Salmos, gosto de Provérbios também. Tá bom? Tá bom, tá bom. Respondi hoje, satisfeito. E a gente sempre termina de uma forma, mas hoje eu queria terminar de uma forma diferente. A gente sempre termina com o convidado orando. Eu vou dar toda a liberdade para vocês orarem, mas eu queria orar. Então, hoje, meu coração se alegrou muito em poder conversar com vocês, duas mulheres que eu admiro tanto, que têm parte na minha história, né? Como comecei, até minha chefe, você viu? Tem parte na minha caminhada com Deus. São duas mulheres guerreiras, duas mulheres abnegadas. Só o trabalho do Mãos que Aquecem, que a Cidinha desenvolve aqui no Bom Retiro, mas eu também não vou falar muito, porque daí a gente pode, né? Eu vou conversar numa outra quinta, daí vou conversar especialmente com ela. É outro capítulo dessa novela, mas vocês são duas mulheres admiráveis. Obrigada. Havia outras mulheres tão grandes quanto dentro do Bom Retiro. Bom Retiro tem mulheres fortes, tem mulheres com um testemunho significativo, né? Mas vocês duas amigas, me dão essa liberdade de dizer assim, são pessoas que a gente vê Deus na caminhada e na vida e no pouco que eu compartilho com vocês. E a minha ideia de trazer justamente pessoas para conversar é isso, é mostrar que o mesmo Deus que agiu na vida de tantas pessoas dentro da Bíblia é o mesmo Deus que atua ainda hoje, é o mesmo Deus que ainda está vivo e o mesmo Deus que ainda opera milagres, né? Realiza sonhos, converte caminhos e está agindo. Né? Então, quando eu trago uma pessoa para cá, é justamente porque eu sei, porque já conversei, porque caminhei perto, eu sei que Deus já agiu na vida dessa pessoa. E é justamente por isso que com tanta alegria, trouxe vocês duas hoje para cá. Então, eu gostaria de orar, encerrar orando, abençoando também cada uma das mulheres que nos assiste hoje, mandando um abraço especial para a dona Elba, que é minha mãe, né, já que é em função especial do Dia das Mães, mas eu queria encerrar justamente abençoando a vida de vocês e de modo indireto também, então, abençoando a vida de cada mulher. Pode ser? Pode ser.
Vamos claro. lá, que honra, né, Cidinha? Então vamos Que orar? honra, vamos. Senhor, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco da vida da Cidinha e da pastora Fabíola. Poder ouvir aqui, ser tão engrandecido com essas mulheres, abrindo o coração, contando, inclusive, dos tempos de adversidade que passaram, das lutas que enfrentaram, mas principalmente testemunhando como elas permaneceram fiéis e o Senhor respondeu também com fidelidade. O seu amor se manifestou sobre a vida dessas duas grandiosas mulheres, membros aqui da Igreja Batista de Bom Retiro, e hoje elas podem, talvez até com lágrima nos olhos, mas com o coração engrandecido, reconhecer que a adversidade veio, mas elas superaram pelo seu amor e foram inundadas com o seu amor. O Senhor trabalhou sobre a vida de cada uma delas, sobre a vida da família delas, e se mostrou o tempo inteiro fiel. Eu agradeço pela oportunidade de poder pertencer à mesma igreja que mulheres como a Cidinha, como a pastora Fabíola, pertencer à mesma igreja como tantas outras mulheres fortes e guerreiras, e que algumas enfrentaram tantas adversidades, outras passam hoje por essas adversidades, mas que a gente pode perceber aqui na caminhada que permanecem fiéis. Abençoa a casa delas, abençoa os seus filhos, seus maridos, do mesmo modo que eu abençoo a vida de cada pessoa que tem nos assistido até aqui, que elas possam realmente, não apenas as mulheres, mas em especial por esta semana, mas não apenas as mulheres, possam ser engrandecidas pelo testemunho dessas duas grandes mulheres. Agradeço a oportunidade de conversar com elas, de chamá-las de amigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E se você quer compartilhar essa mensagem, manda para sua amiga, manda para sua mãe, chama sua esposa, ou se você é mulher, quer mandar para uma amiga, quer mandar para alguém que está grávida, do primeiro filho, está enfrentando algum desafio, compartilhe essa mensagem também, ajuda a gente a fazer esses testemunhos chegarem mais longe. Meninas, vou chamar vocês de meninas? Agora já estão Meninas, meninas, muito já foram obrigado. Daqui a senhoras, pouco somos senhoritas. bebê, hein? Então, muito obrigado. Obrigada. Em nome do Teu Legal, queria dizer que essas simples orquídeazinhas que fizeram parte do nosso cenário hoje são presente para vocês. A Obrigada. caneca também. A caneca tem o meu rosto, então Caneca não sei se também? a caneca é presente também. A caneca tem o meu rosto, não sei se é muito presente isso, mas a flor também é um presentinho de Dia das Obrigada, Mães para pastor. vocês. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite e um grande beijo para vocês. Feliz Dia das Mães e um abraço para todos que nos assistem. Eu também agradeço, né? Contar um pouquinho, né, do que a gente passou e como a gente ficou, né? Porque o mais importante é como a gente está hoje, né? Não aquilo tudo que a gente já passou, mas aquilo que a gente se tornou. E obrigada, pastor, pela oportunidade. E feliz Dia das Mães, sim, para todas nós e para todas as mulheres mães do mundo, né? Deus abençoe a todos. Para quem nos assiste de Portugal, então, Feliz Dia das Mães atrasado, né? Porque em Portugal foi domingo passado, né? E aí no Brasil Como nós é uma temos semana depois. seguidores de Portugal, muito bem Exatamente, falar, né? exatamente. Ora, pois. Tem gente da nossa igreja que é de Portugal. Então, para o pessoal de Portugal, atrasadinho uma semana, Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.